Olá, ótima quinta-feira para você. Hoje, dia 8 de agosto, nós estamos com mais um dos nossos informativos de oração. Nosso Ore Conosco. Compartilhamos motivos da nossa igreja, motivos do nosso país, motivos para louvarmos e bendizermos ao nosso Deus. E nós fazemos isso muitas vezes olhando para o breve catecismo. Hoje, chegando aqui à pergunta de número 33, que é essa: o que é justificação? E a resposta é: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Então, nós já vimos lá na pergunta 32 que uma das bênçãos que aqueles que são chamados eficazmente vão desfrutar é justamente da justificação. Então, é essa atenção nessa semana com essa pergunta. Depois vai vir da adoção e da santificação também. E além das passagens bíblicas que nós temos listadas aqui embaixo, se você lembrar lá de Romanos 8:33, vai ter essa pergunta: quem é que vai nos condenar? Porque é Cristo que nos justifica, somos justificados pelo próprio Deus. Então, nós nos alegrarmos, porque apesar das nossas injustiças, o Senhor nosso Deus é tão bondoso e cheio de amor que aplicou a justiça de Jesus, e essa justiça é perfeita, para que nós fôssemos perdoados e aceitos diante dele. Então, ore por isso. Ore pelas nossas famílias. Ore pelo Dia dos Pais que está chegando, pela nossa programação especial, então, do próximo domingo, a partir das 9 horas. Vamos ter um tempo de café, um tempo de música, louvor, devocional, teatro, comunhão com o povo de Deus. E a gente está incentivando que, dentro das possibilidades, a gente faça doação de roupas masculinas para ajudar aqueles pais que estão, inclusive, em serviços de atendimento social, alguns que estavam em situação de rua, possam ter também esse tipo de necessidade suprida. Ore por isso e convide seus familiares. Ore pelos desaparecidos, a gente vai dar atenção hoje para o Ronaldo. Ele desapareceu no dia 25 de julho, lá em Ribeirão Preto. E mais uma vez o destaque que ele sofre com mal de Alzheimer. Então a gente clamar a Deus por ele, pela família, para que ele seja encontrado logo e com boa saúde e numa situação tranquila. Temos orado sempre pelos nossos governantes. Hoje a nossa atenção aqui é para os conselheiros tutelares da nossa região, Capela do Socorro. Então, atualmente, quem compõe o conselho tutelar, que está mais próximo da nossa igreja, são a Eliane Luz Meira Bezerra, a Rosângela de Carvalho Gomes, a Jaqueline Gonzaga dos Santos, a Deise Daiane Alves Ferreira e o Antônio Marcos de Araújo Leitão. Cada um deles fica mais focado numa área de atendimento para o cuidado e proteção das crianças e adolescentes. A gente sabe que há muitos desafios com relação ao atendimento de saúde, com relação a o cuidado dentro da escola, com problemas às vezes de família. Então a gente deve orar para que essas pessoas que têm esse tipo de responsabilidade tenham condições e procurem exercer bem o seu papel. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos uma agenda, um calendário de oração que foi feito pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, para que as crianças vão aprendendo a orar por isso. Então, o pedido número um é pela igreja, é o motivo de oração missionária, é para que a igreja seja fortalecida, né? Então, pelo fortalecimento das igrejas que enviam os missionários aos campos. Então, como é uma alegria tão grande, o missionário saindo da igreja local e fazendo o trabalho ali para onde Deus enviou, como é que a igreja precisa estar fortalecida para isso? Então, a gente se alegrar com isso e pedir a Deus pelos missionários, inclusive alguns que a gente tem sustentado. Lembrar que a gente está chegando perto de mais um dia de destaque para a oferta missionária, a gente se preparar para isso. Inclusive, vamos ter família missionária no terceiro domingo desse nosso mês. Ore pelos missionários da Junta de Missões Nacionais que estão lá no Ceará. Lá em Canindé, temos o pastor Arthur, a Érica, o Daniel e o Joaquim, estão aí na foto. E lá em Trairi, o missionário Ledilson e a Adriana, pais do Jonathan e da Jéssica. Então, pedir por eles para que Deus os abençoe na proclamação do seu santo evangelho e mais pessoas conheçam ao Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar orando também pela igreja perseguida, dando atenção à África subsaariana. Em países de maioria islâmica, uma pessoa que deixa a fé dos antepassados para seguir Jesus é pressionada e enfrenta a violência dos familiares, da comunidade e até das autoridades. Em algumas comunidades, os cristãos são respeitados desde que não compartilhem a fé com os muçulmanos.
Ore, interceda em favor dos cristãos de origem muçulmana da África subsaariana, para que permaneçam firmes em meio à pressão. E aí, o texto de 2 a Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você conheça mais os países que compõem a África subsaariana. Nós já demos alguma atenção, tempo tão bom que nós tivemos no domingo da Igreja Perseguida. É importante que a gente continue conhecendo, apoiando, intercedendo pelos cristãos perseguidos. Nas nossas reuniões de oração, a cada semana a gente ora por um país. Então você está convidado a participar para que a gente tenha essa atenção juntos também como povo de Deus. Mudei um pouco aqui a maneira das imagens, até porque é o padrão que a gente deve estar usando mais quando a gente estiver nas nossas reuniões, mas para que você procure se empenhar mais e mais com a leitura da Bíblia, a gente tem aqui essas figuras que podem te ajudar. Então, a lâmpada é para que quando você lê a Bíblia, você procure, até anota, lê a Bíblia com um caderno de anotação, você vai anotar algo que te chame a atenção. O ponto de interrogação é para você anotar alguma dificuldade ou alguma dúvida. A seta é para você anotar alguma aplicação ou algum direcionamento de Deus para a sua vida com relação àquilo que você leu no texto. O coração é para você registrar aquilo que é principal, o que é central nesse texto, e o balão de conversa para você compartilhar. Você pode fazer esse exercício junto com a gente hoje, na nossa reunião de oração, quando nós vamos ler e meditar em Atos capítulo 3. Inclusive, você pode fazer essa leitura antes da reunião de oração, e aí então isso vai contribuir para que no momento que nós lermos e compartilharmos, a gente tenha ainda mais aprendizados. Então, já estou lembrando aqui que hoje é o dia da nossa reunião de oração, às 8 horas da noite, um pouco mais cedo, estaremos lá no abrigo com as crianças, inclusive muitas pessoas têm se envolvido com o suporte, inclusive de algumas doações, isso é maravilhoso, a gente orar por aquele trabalho ali também. Deus abençoe você, a sua família, ore por esses motivos, compartilhe com outras pessoas.